Estados Unidos onde mais subiu o percentual de pessoas com doenças mentais e que fazem uso de drogas, né? Maconha, marihuana, heroína. Adivinha qual foi o governo? Chamado progressista, né? Biden. Não, muito antes. Foi o governo Obama. Ah, sim. Olha, naquela época eram 20 milhões de estudantes nas universidades. Desses 20 milhões, 22% desses estudantes todos eram considerados com problemas mentais. Isso inclui pessoas relacionadas à transexualidade, a TDAH, autismo e tantas outras. Mas o ponto é o seguinte, o que leva essas pessoas com esses problemas, com essas comorbidades a entrarem na universidade, já que elas não são aptas a estar ali? É toda essa ideia de direitos humanos, de inclusão. Então, o objetivo das universidades, eu acho que foi o Max ou o Alan que falou de manhã, que o objetivo foi o Max que falou agora, é a propaganda. Então, as universidades deixaram de formar mentes pensantes, tanto que Stalin disse, tem um livro dele, uma fala dele, que o importante não é a formação de poderio militar, mas sim a formação de almas. Isso está relacionado à fomentação da cultura para todo mundo. Então, o que a gente está vendo, todo esse campo universitário todo doente. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, inclusive eu citei ele no meu livro. Ele não, obviamente eu não falei o nome dele real. Ele é professor universitário. Ele disse que quando um adolescente entra na universidade, ele instantaneamente, eu tenho um problema de disforia de gênero. Instantaneamente, os planos de saúde nas universidades, em questão de horas, ele recebe, por exemplo, bloqueador de puberdade. Ou ele recebe hormônio sintético para mudar o gênero dele. Mas isso parece... O que isso tem a ver com as universidades? Não. Tudo isso causa problemas mentais. Imagina um adolescente com o lóbulo pré-frontal, o meu amigo sempre me corrige, que é médico, o lóbulo pré-frontal em formação. Ele recebe um bloqueador de puberdade, inclusive, que um dos maiores vendedores de bloqueadores de puberdade é a Pfizer, né? Logo, o cérebro dele não vai desenvolver. E como que ele vai perceber a realidade? Não vai. Então, o que a gente observa é que as universidades, inclusive eu, quando fui fazer faculdade em São Paulo, eu quis fazer faculdade no Instituto Adventista para não ter problemas com maconheiro, para não ter problemas com gente doida ali, enfim. Mas naquela época, hoje, até essa universidade que eu estudei, que é uma instituição confessional, ela também tem esses problemas. Então, o que a gente está vendo é uma formação de pessoas débeis. Inclusive, tem um artigo do Douglas Bilkin, do The Wall Street Journal, de 2018, falando a necessidade de ver como é que esses jovens estão entrando na universidade se eles não conseguem perceber a realidade. Mas isso se parece muito com os balões de ensaio que se passaram entre 1960 e 1990. O professor Olavo de Carvalho até recomenda um livro, inclusive li esse livro e usei como referência, que é Snapping. Sabe? Snapping, Snap é isso em inglês. E do nada as pessoas mudam a forma de pensar delas. E aí eu associei, porque nesse Snap ele fala dos desprogramadores, que eram pessoas comuns, pessoas que pegavam esses jovens que eram cooptados, por exemplo, pelo People's Temples, do Jim Jones, ou pelos Moonies, ou por Son of God, ou outras seitas, Hare Krishna naquela época. Várias dessas seitas, eles eram tirados do seio da família e ficavam doidos. E aí, pessoas que eram pessoas comuns eram os desprogramadores. Só que essas seitas eram balões de ensaios para aquilo que ia ser aplicado hoje em dia. Então, o Charles Kirk, ele era uma pessoa comum, um pai de família cristão, que é a base da sociedade dos últimos 6.000 anos, que trouxe a gente para o que a gente é hoje, essa base de pai, mãe, indivíduo. Ele era um desprogramador. O que aconteceu com ele? Ele desprogramava as massas que antigamente eram feitas apenas dentro dessas seitas, hoje é feito dentro das universidades que a George produz. Charles Manson também. Charles Manson. Pode falar. Não, tem um superchat aqui que está abaixo do